enraizados. Então, todas as quartas, nosso culto de oração vai ter uma palavra direcionada sobre isso. E eu creio que vai ser um tempo de muita edificação, um tempo que nós teremos muito crescimento para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo de número 16. João, capítulo de número 15, versículo de número 16. E hoje nós estaremos abordando um tema muito especial. Por que os enraizados duram? Por que os enraizados duram? Amém? E eu creio que será um tempo de edificação para nós nessa noite. Todos encontraram João capítulo 15, versículo 16? Diz assim a palavra do Senhor: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Vamos fazer uma breve oração, agradecendo ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas para revelar a cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem grandes projetos para cada um de nós, para a tua igreja. E nós queremos sim, Senhor, ser edificados pelo teu Espírito. Nos conduz, Senhor, nesse momento maravilhoso, que o teu Espírito venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento e venha nos dar profundidade, Senhor, para entendermos cada vez mais a tua boa e excelente vontade. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, por que os enraizados duram? E esse texto é um texto bem interessante, em que Jesus ele traz uma referência e ele fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Deus quem nos escolheu, cada um de nós. E eu gostaria de tratar a respeito de 3 pontos sobre permanecer, posicionar e personalizar. Obrigado, meu querido. E a característica dos enraizados, nós estaremos tratando desse tema, daqueles que têm raízes, daqueles que têm fundamentos, e todos aqueles que estão de alguma maneira ainda perseverando. Existem vários pontos, mas eu gostaria de tratar esses 3, porque cada um de nós fomos plantados para frutificarmos, para que os nossos frutos eles possam permanecer, para que o Senhor ele venha a ser conhecido e glorificado através de nossa vida, e para que nós possamos cada vez mais revelar Cristo ao mundo. E nesses 3 pontos, o primeiro ponto que eu gostaria de estar falando, por que os enraizados eles duram, seriam o fato de nós permanecermos. E falar sobre esse detalhe de permanecer, hoje nós como cristãos estamos a todo momento sujeitos a vários, podemos dizer que certas ou novas verdades, mas existem verdades de Deus que já foram estabelecidas, convicções que geraram fé e que nos posicionam como pessoas a quais estaremos fixadas em Deus e que frutificaremos para a glória de Deus. E um dos textos que eu gostaria de citar aqui é o Salmo 125, onde o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu falava na escola dominical, no domingo, sobre a minha própria experiência de fé. O fato desse ano, e até estávamos comemorando no domingo passado, 81 anos de ministério, de igreja, de estarmos 81 anos fundamentados no propósito de Deus na cidade de Acaraú. E eu fazia menção a respeito que neste ano vão fazer 20 anos
que eu estou sendo convencido pelo Espírito Santo. Deus tem me convencido e tem fortalecido essas convicções através da palavra uma vez falada, para que eu permaneça até o fim. Porque o aspecto da salvação, o aspecto da herança, o aspecto de nós estarmos ali fundados, fincados, arraigados em Cristo, demanda de cada um de nós cada vez mais o aspecto da permanência, da convicção e da certeza pela qual Deus nos chamou. E eu tenho certeza que tem muitos outros irmãos que estão com mais e muito mais tempo que eu, outros que estão chegando agora, e o que Deus ele deseja de cada um de nós para que nós venhamos permanecer e durar até o dia do cumprimento do nosso propósito aqui na terra, é o fato de nós permanecermos na verdade de Deus, permanecermos sobre toda a palavra, princípios e valores a qual o Senhor tem revelado para nós, permanecermos na sua vontade, cada vez mais nos esvaziarmos de nós mesmos, de muitas vezes oportunidades vantajosas que aparecem, de algum pensamento humano nosso, desejos, intenções, que às vezes, muitas vezes nos enganam, e nós precisamos permanecer para que possamos cumprir todo o aspecto de Deus para a nossa vida. Talvez hoje você se encontre um pouco cansado, talvez hoje você se encontre um pouco, podemos dizer que, de certa forma, desanimado por não ver os grandes feitos que Deus tem feito no silêncio na sua vida. Porque nem sempre Deus ele se revelará para nós com aspectos maravilhosos, grandiosos, aspectos poderosos. Muitas vezes haverá para nós o processo, a rotina, que demandará de cada um de nós essa perseverança, essa convicção, a convicção da palavra de Deus, que ela não voltará vazia, a convicção da palavra de Deus, que é fiel, e que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos, segundo o poder da palavra a qual recebemos da parte do Senhor. E talvez muitos entre nós não tenha visto ainda ou não esteja conseguindo contemplar esse agir de Deus na rotina. Nesse livro a qual nós estamos fazendo observações e leituras, no primeiro tópico, onde fala por que os enraizados eles duram, ele fala de várias experiências e de homens de Deus que nós conhecemos, ao exemplo de Josué, Moisés, Davi, Paulo, tantos outros, que para cumprir a vontade de Deus, precisaram passar daquilo que todos nós iremos atravessar, que é o processo. Porque muitas vezes você pode ver só a vitória, muitas vezes você pode ver só o resultado final, e vendo isso, não acompanhar e ver também todo o processo, a rotina, o dia a dia, os conflitos diários que cada homem de Deus, cada mulher de Deus que a Bíblia apresenta passaram. Nós vemos, por exemplo, Josué que, para ser líder de Israel, teve que servir a Moisés por muito tempo, teve que contemplar e passar por vários processos, teve que, muitas vezes, colocar sua vontade de lado. Vemos um grande homem de Deus chamado Moisés, que passou 40 anos no deserto. Ele já sabia de alguns detalhes do seu chamado de liderança, quando ainda era príncipe e considerado como filho da filha de Faraó. Mas nós vemos que Deus o coloca e permite certas situações para que ele possa viver e aprender, possa ser enraizado, possa ser ali
cada vez mais, não só no aspecto exterior dos resultados, mas no interior, porque o que Deus está mais interessado em formar em mim e em você, não é os aspectos exteriores, aquilo que as pessoas podem contemplar, mas criar dentro de nós raízes profundas. E nos textos que nós estávamos lendo, uma das coisas que me chamou a atenção, o autor dizia algo assim: Deus precisa tornar em mim e em você, nos tornar maior por dentro do que por fora. E muitas vezes nós não consideramos essa rotina, todo esse trabalhar quase que invisível de Deus, silencioso de Deus na nossa vida. Cristo, que é o nosso exemplo para adentrar ao seu ministério, ele passou em sua rotina 30 anos, vivendo, convivendo, vivendo o processo, esperando por Deus, aguardando o cumprimento da palavra de Deus, não queimando a largada, não abrindo portas, mas esperando Deus fazer a sua vontade, cumprir aquilo que precisava ser cumprido, não antecipar etapas que precisavam ser vividas. Então, na nossa vida cristã, as coisas não acontecerão da noite para o dia. Do dia que o Senhor te chamou, do dia que o Senhor prometeu a você, até o cumprimento, vai demandar um processo, vai demandar muita resiliência, permanência, convicção e fé. Porque Deus, ele precisa ser nesse processo tudo, desde o início, meio e fim. Todas as voltas e todos os caminhos precisam te levar a Deus. Do contrário, você fugirá do propósito, da missão, daquilo a qual o Senhor tem te dado. E aí é o outro ponto que eu gostaria de falar, sobre o posicionamento. Vamos precisar de permanência para continuarmos enraizados, para não sermos aquela semente que caiu sobre as pedras, para não sermos aquela semente que caiu sobre os espinhos. Aquela que caiu sobre as pedras, Jesus fala que devido às tentações, provações, as suas raízes não conseguiram se aprofundar, não conseguiu criar raízes. Na hora que veio todas as dificuldades, logo, aquela pessoa não teve raiz suficiente para sustentar-se diante de todas essas dificuldades. De igual maneira que caiu no meio dos espinhos, quando vieram também os prazeres da vida, quando vieram também as intempéries, ele não conseguiu continuar firmado. E é um trabalhar, irmãos, que demanda a nossa vida inteira. E é um trabalhar de Deus que demanda toda a nossa vida. Não é só um dia apenas, é uma vida inteira. E para isso, além de permanecer, nós precisamos nos posicionar. E aí eu quero falar de um jovem líder chamado Timóteo, em que Paulo ele escreve lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo ele traz uma injeção de ânimo para Timóteo. Paulo começa o capítulo 4 do livro dessa epístola de 1 Timóteo, ele fala: olha, nos últimos dias, o Espírito diz que haverá tempos difíceis, haverá tempos em que os homens se colocarão contra a natureza de Deus, contra os aspectos divinos a qual foram criados para viver, para ser, para conviver, e haverá um tempo de muita dificuldade no que diz respeito que os homens eles serão amantes dos prazeres, amantes de si mesmo. Não haverá pessoas a qual tenham um afeto natural, piedade, outra coisa do tipo. E nós vivemos esses tempos, e nós estamos nesse tempo, em que cada um de nós, além de permanecer, além de sabermos que somos filhos de Deus, além de sabermos que Deus nos colocou para fazermos a diferença, para frutificarmos,
nós precisamos agora nos posicionar. Nós precisamos marcar o nosso território. Nós precisamos aparecer. Nós precisamos fazer aquilo que o profeta Abacuque diz, lá no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas elas não existam mais no curral, mas eu todavia crerei no Senhor, o Deus da minha salvação. Nós precisamos nos posicionar tal qual Jó, lá no capítulo 42, quando ele diz: eu bem sei no Deus em quem tenho crido, e eu tenho certeza que por mim ele se levantará. Nesses dias, além de nós permanecermos nesse ambiente aqui, considerados como os filhos de Deus, entendendo a nossa razão de ser, a nossa missão, aquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas, sabendo que os nossos recursos, nossas habilidades, aquilo que o Senhor tem nos confiado, é para a revelação de Cristo ao mundo. Precisamos agora também amadurecer e crescer para nos posicionarmos e mostrarmos ao mundo a solução que é Cristo, a solução que foi para nós a mudança de vida, a transformação da família, a restauração do caráter, a transformação interior, o crescimento que nós tivemos, a conversão a qual Cristo, o Espírito Santo, tem feito em nossas vidas. Então, para isso, para progredirmos, para desenvolvermos nossa salvação, como Paulo fala, nós precisaremos nos posicionar ante a fatos, ante a pessoas, ante a homens, ante a Deus, ante a seres celestiais e espirituais. Como filhos de Deus, entendendo nosso propósito, que fomos plantados para frutificar, que fomos gerados em Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, que fomos chamados por Deus, foi derramado o Espírito Santo sobre nós, foi nos dado toda a outorga, como Paulo fala, que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Nós agora precisamos nos posicionar ante a tudo isso. E aí nós temos um grande homem, que é Davi. Logo após a unção de Davi, em 1 Samuel 16, Deus, ele prepara uma cena, um evento, um cenário histórico, para que Davi se posicione. A Bíblia fala que no momento da unção de Davi, na hora que o óleo desce sobre a sua cabeça, na hora que ele entende que agora Deus designa a ele um propósito, um chamado, uma visão, a Bíblia fala que ele foi tomado pelo Espírito e ele não foi mais o mesmo. E aí, em 1 Samuel 16, a Bíblia narra o fato de um gigante em que Israel tinha saído à guerra no vale de Elá, em que um gigante durante 40 dias e 40 noites, podemos dizer assim, estava desafiando o exército de Israel. E ele dizia: olha, os irmãos conhecem muito bem a história, vamos fazer o seguinte, não vamos colocar a peleja os nossos guerreiros, vamos fazer a batalha de um único homem, de uma única pessoa, vamos resumir tudo em uma única pessoa, vamos individualizar, vamos personalizar isso, e aquele que ganhar, o que perder, todo o seu povo servirá. E nós vemos que Davi, ao ouvir isso, Davi se posiciona ante aquela situação. No momento em que todo o povo de Israel, o rei Saul, os guerreiros mais preparados e treinados, os homens e mulheres, no caso os homens, porque as mulheres ficavam em casa, os homens de Deus ali, estavam atemorizados, estavam tímidos, com medo por conta dos gritos, com medo por conta da situação, daquilo que os olhos, daquilo que os sentidos, eles davam
como verdade, podemos dizer assim. E Davi, ele se levanta e ele diz: não, eu vou. E eu vou em nome do Senhor. E aí começam vários questionamentos. Os irmãos sabem de todos os detalhes. E Davi sai à peleja contra aquele homem. E uma coisa, Davi, ele diz: olha, eu vou em nome do Senhor, porque o Senhor, o Deus a qual sirvo, é o Deus da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. É o Deus que não perde batalha. E uma coisa que eu tenho buscado colocar na minha vida é entender isso, que a guerra contra todas as coisas já foi vencida. A guerra sobre todas as coisas foram vencidas. Embora você hoje estejam perdendo alguma batalha, mas Cristo venceu toda a guerra. A guerra, Cristo venceu. A guerra contra o pecado, a guerra contra a morte, a guerra contra o inferno, a guerra contra os demônios, Cristo venceu na cruz por nós. Embora nós estejamos em pelejas e batalhas, embora você tenha uma sensação em que esteja perdendo, mas a vitória já foi conquistada. O sacrifício de Jesus foi completo na cruz e nos deu a vitória. Foi nos dado a vitória em Cristo. Já foi nos dado. A Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Não é só vencedores, é mais que vencedores. E nós precisamos nos posicionar trazendo isso à nossa existência, trazendo isso para nós, posicionando o que é a palavra de Deus, o que é a verdade para cada um de nós, e não as situações, e não muitas vezes as realidades que nós estamos vivendo, mas a verdade a qual Deus absolutamente já conquistou para cada um de nós. Para mim e para você, Cristo já venceu. A guerra já foi vencida. E não fomos nós que vencemos, foi o nosso general de guerra, o Senhor dos exércitos que peleja por nós. Agora o que é que nós precisamos? Nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser como Josué e Calebe. No tempo em que Deus já tinha dado a vitória para o povo, dizendo: olha, vocês só vão lá espiar. A tarefa de vocês é só ir lá e ver. É certificar a vitória que Deus já deu para vocês. A terra já é de vocês. O povo que está lá está vivendo provisoriamente. É só por um tempo, mas a vitória é de vocês. E aí foi mandado 12 pessoas. Mas aí, como o cristão ele não pode viver por vista, mas sim por fé, por convicção, por aquilo que Deus diz, e não por aquilo que os homens falam ou os seus olhos podem contemplar. Nós não podemos viver nessa dimensão sensorial. Não, nós precisamos viver aquilo que Deus disse para nós vivermos na sua palavra. Se Deus disse que vencemos, é porque nós já vencemos. E quando chegou o relatório, 10 homens se levantaram e disseram: não, nós estamos perdidos. Nós somos como gafanhotos. Aqueles homens são gigantes. A terra realmente é muito boa, mas era melhor Deus ter nos deixado no Egito do que ter nos trazido para cá para nos humilhar e nos fazer morrer. Olha só o problema que foi criado. Transtornaram a verdade de Deus em mentira. Por puro tema sensorial, por não crer na palavra de Deus. Deus já tinha falado: não, essa terra é de vocês, essa terra será de vocês. Mas os 10 homens não creram, só 2 creram. E a Bíblia fala que aquela geração, ela foi inteiramente perdida, só ficando 2 homens, Josué e Calebe. De 20 anos para baixo, permaneceu, mas de 20 anos para cima, passaram-se 40 anos, passaram-se certo tempo, e toda aquela geração ela foi perdida, por não permanecer sobre a palavra de Deus,
por não acreditar naquilo que Deus já tinha falado, já tinha colocado como absoluto. O grande detalhe da nossa cultura hoje é relativizar aquilo que Deus já colocou como absoluto. O grande problema hoje, nós como cristãos, é relativizar a certeza que Deus já disse que é. É pensar, não, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou. Não, Senhor, não, nós precisamos nos posicionar. Porque a diferença do homem e da mulher de Deus de sucesso, e quando eu falo de sucesso, entenda como um aspecto de um cumprimento da vontade de Deus, que será uma bênção para ele, para as pessoas que estão ao seu redor e para tudo aquilo que circunvizinha aquela pessoa. O posicionamento é que vai fazer a diferença. Você nota a diferença de um vencedor para aqueles que estavam esperando um anjo descer ou coisa do tipo acontecer. A diferença entre Davi e todo um exército. Davi, ele entendia, ele discernia espiritualmente das coisas. Uma das coisas que Davi ele disse assim, olha, quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é esse homem que não tem aliança com Deus e ainda está desafiando o Deus vivo? Esse homem ele vai cair. Esse homem ele não vai prevalecer. Porque tudo aquilo que ele diz não tem verdade, é só narrativa. Muitas vezes nós estamos acreditando na narrativa do hoje em troca da palavra eterna de Deus. Qual a narrativa do hoje tem parado você? Qual a narrativa de hoje tem atemorizado você? Qual a narrativa de hoje tem te feito aquém da vontade de Deus? É você acreditar que não pode? É você dizer que não dá? É você dizer que não é capaz? É você achar que a outra pessoa, aquilo que ela falou é uma verdade? Isso é uma narrativa. Isso aí o diabo utiliza muito bem desde o princípio, para tirar homens e mulheres da vontade de Deus. O que é que o diabo fez no Éden? Por exemplo, lançou uma narrativa. Olha, se você comer aquele fruto, Deus ele não está falando sério. Se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. Uma narrativa, uma mentira. E às vezes nós acreditamos muito mais nas narrativas do que propriamente naquilo que Deus está falando em sua palavra. E nós perdemos muitas das coisas a qual nós poderíamos estar vivendo por conta da falta de posicionamento, por conta da falta de convicção naquilo que o Deus Todo-Poderoso, soberano, que controla, que tem o domínio, que fez todas as coisas, falou ao meu e ao teu respeito. Muitas vezes aquilo que esse Deus Todo-Poderoso disse fica em último lugar muitas vezes, nas nossas perspectivas. Não é a prioridade, é o último lugar. E isso gera em nós várias crises de identidade, de achar que Deus não nos ama, de achar que Deus não pode cumprir sua palavra, sua promessa, de achar que Deus ele está muito ocupado. É aquele detalhe onde Moisés chega ao Mar Vermelho. O mar e atrás um exército para matar todo mundo. E Deus pergunta, Moisés, por que clama a mim? Toca nas águas, toma posicionamento, faz isso. Então muitas vezes está faltando em nós o posicionamento, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, como extensão de Cristo na terra. E muitas vezes as nossas raízes elas ainda não estão firmes e nós não conseguimos frutificar nessa área do posicionamento. O detalhe que eu também não posso esquecer é justamente aquilo que Deus ele está desejoso e ele está fazendo, porque Deus ele
está procurando no meio de nós, em cada um de nós, situações que Ele possa crescer em nós, que Deus possa crescer em nós. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Toda a criação, ela geme como se estivesse com dores de parto, para que os filhos de Deus, eles possam se manifestar. Deus está desejoso para que nós venhamos revelar quem Ele é. E aí muitas vezes nos falta o conhecimento, a convicção, a fé e o posicionamento para fazê-lo. E às vezes, por não entender quem somos em Deus, os nossos recursos, aquilo que Deus conquistou para nós, aquilo que Cristo já está disponível para cada um de nós, nós de alguma maneira perdemos tudo isso, ou deixamos de utilizar todo esse recurso. O último detalhe para nós orarmos é sobre algo que eu coloquei aqui, que é o fato de personalizar. O que vem a ser personalizar? O significado da palavra personalizar, logicamente, os irmãos, na hora que ouvem essa palavra personalizar, já tem um entendimento, né? Pessoal, é algo pessoal. Então nós precisamos personalizar. Personalizar, irmãos, é aquilo que Deus busca de cada um de nós. Não terceirizar os fatos, que é responsabilidade nossa. Cada um de nós temos responsabilidades. A sua família, você não pode terceirizar para outra pessoa. Você não pode terceirizar para a escola. Você não pode terceirizar para o Estado. Você não pode terceirizar para a própria igreja. É uma responsabilidade sua. Você que é chefe do lar, pai, mãe, esposo, esposa. É uma tarefa que é sua. Precisa você personalizar isso. Dizer, não, a responsabilidade é minha. Eu preciso me posicionar, a responsabilidade disso é minha. Uma das diferenças entre o Cristo, o segundo Adão, como a palavra diz, para o primeiro Adão, é justamente esse fato, em que o primeiro Adão, quando ele cai, quando ele peca contra Deus, a primeira coisa que ele faz é terceirizar a responsabilidade e dizer que a culpa é de outra pessoa e dizer que a responsabilidade não é dele, é de outra pessoa. Não, a responsabilidade é de fulano de tal. A responsabilidade disso não é minha. Então nós não podemos ficar nesse jogo de cada um joga a bola para o outro, sendo que muitas vezes a responsabilidade é minha, é sua, por aspectos que o próprio Deus, Ele deixou para que nós viéssemos a dominar. Quando Deus inicia ali todas as coisas e coloca o homem no jardim, uma das coisas que Deus diz assim, olha, agora você está aqui para dominar. Quando eu falo dominar, não é usurpar direitos nem cometer injustiça ou atos infracionais, não, mas é cumprir todo o propósito de Deus nas suas relações. É você cumprir o propósito de Deus, é a sua vontade através da sua pessoa. É você realizar a atividade de intercessão. Intercessão, aquele que liga. Intercessão é quando tem uma parte que foi rompida entre um ponto e outro e você faz ali o ligamento, né? Você faz a junção entre duas partes que estão separadas. Fomos chamados para ser intercessores entre céu e terra. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A igreja tem essa prerrogativa. Nós, como filhos de Deus, temos essa prerrogativa. Então nós precisamos personalizar isso para nós. Mas não personalizar os nossos direitos e interesses, mas personalizar a pessoa de Cristo.
Como foi o aspecto da vida de Cristo? Quais foram as suas defesas? Quais foram, podemos dizer que aquilo que Cristo condenou, o que ele defendeu, o que ele amou, o que Cristo colocou em condenação, aí nós precisamos aprender e personalizar isso. O significado, se a gente for colocar aqui no dicionário sobre a palavra personalizar, eu anotei aqui, é uma característica de uma pessoa. Personalidade, uma característica de uma pessoa. Ou seja, é algo que é pessoal a alguém. Ele tem. Você consegue identificar claramente o aspecto pelo fato de ser dele. Tornar igual a uma pessoa. Personalizar é tornar igual a uma pessoa. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nos tornar igual a Cristo em toda a sua maneira de viver. Paulo, ele sempre diz isso para os irmãos: olha, sejam imitadores de Cristo. Personalizem isso. Personalizem esse estilo de vida. Personalize o amor que Cristo teve, as defesas, as posições, a visão sobre o homem, sobre o mundo, sobre as coisas. Personalize isso. E um dos sinônimos aqui da palavra personalizar, tem vários sinônimos, né, que são palavras que traduzem o mesmo sentido, que têm a mesma essência. Personalizar é o mesmo que individualizar, tornar único. Singularizar, ou seja, separar do meio de vários algo singular. Não é o plural, é o singular. Então, personalizar é você tornar algo singular. Quais são as características singulares de Cristo? Quais são as características singulares do Evangelho? Quais são as características singulares do caráter de Deus? Nós precisamos personalizar isso em nós. O mundo clama por isso. Nominar, você dar nome. Você nominar, isso, é a razão de ser. Quando falamos em nome, é a razão de ser o aspecto característico de algo ou de alguém. Isso aqui eu não posso chamar, por exemplo, de uma cama. A personalidade disso aqui é um púlpito. A função que ele cumpre é sendo púlpito. Ele não cumpre função de cama. Quem conseguiria dormir no púlpito? Quem conseguiria ter uma noite de sono maravilhosa deitado em cima do púlpito? É dar nome, caracterizar, é uma característica que é própria, é cumprimento da sua função. Como Cristo e como filhos de Deus, qual o cumprimento da nossa função nessa sociedade? Qual o cumprimento da nossa função, da nossa singularidade? De que maneira nós devemos nominar o atual momento a qual vivemos? Como nós devemos nominar, traduzir para os homens a verdade que nós temos de Deus? De que maneira, de que forma podemos dar materialidade e dar verdade a todas essas coisas? Como o mundo conhecerá Cristo? Aí nós vamos precisar singularizar o Evangelho em nós. Precisaremos personalizar isso, tornar uma pessoa toda essa palavra. Você nota que no primeiro escrito aqui do Evangelho de João, quando ele inicia, ele diz algo muito interessante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Logos de Deus, o Logos que é o sentido de todas as coisas, ele personalizou em alguém. Ele tomou a forma em uma pessoa. E é isso que Deus está buscando. Voltar à nossa origem, conforme a imagem e semelhança de Deus. Conforme a imagem, segundo a semelhança de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então nós precisamos personalizar essa mensagem.
não é inventando coisas e trazendo coisas de fora para tentar animar, trazer plateia, customizar Cristo, customizar o Evangelho. Não precisamos disso. A mensagem não precisa disso. Nós precisamos sim personalizar cada vez mais, com mais clareza, como um espelho, refletindo a glória de Deus através de nós. E aqui eu coloquei aqui, não sei se os irmãos perceberam, mas por que os enraizados duram? Por conta desses 3 P's. 3P: permanecer, posicionar e personalizar. Nós só seremos efetivos, dentre muitas outras coisas, mas se compreendermos o nosso lugar de permanência, se compreendermos qual a nossa posição, e se nós conseguirmos personalizar tudo aquilo que Cristo é em sua palavra através de nós. Do contrário, o mundo ele não saberá, ele não conseguirá identificar que mensagem é que nós trazemos. Ele não conseguirá discernir onde eles estão e quem nós somos. E nós precisamos cada vez mais permanecer, posicionar e personalizar tudo aquilo que Deus tem nos falado esses dias. Porque do contrário, não haverá vida, não haverá impacto, não haverá efetividade em tudo aquilo a qual o Senhor tem compartilhado conosco. Eu costumo sempre falar para os irmãos que a parte do Evangelho que funciona é a parte do Evangelho que você pratica. É a parte do Evangelho que você nomina, particulariza, singulariza. Do contrário, o Evangelho vai ser apenas mais uma narrativa filosófica ou mesmo mais uma retórica histórica, mais um conteúdo doutrinário para o mundo. O mundo não precisa mais disso. Eles têm um vasto conteúdo nesse sentido, mas falta personalização. Cristo ele não morreu. Quando eu falo que Cristo não morreu é porque ele já ressuscitou. Ele não é como os outros líderes de outras religiões que findaram. Não, ele está vivo. E a Bíblia fala que ele está no nosso meio. Amém? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele personaliza-se em nosso meio. Ele particulariza-se em nosso meio. Ele se nomina no nosso meio. E nós precisamos, dia após dia, entender isso. Porque às vezes, é uma frase aqui adaptada de um pastor amigo meu. Ele falou esses dias isso, eu anotei. E eu não sabia quando utilizar, mas hoje vai dar certo utilizar. E eu adaptei aqui, ele disse assim, olha, muitas vezes nós queremos construir casa, mas Deus nos envia a construir família, e não casa, mas família. Queremos, muitas vezes, construir um negócio, e Deus envia para que cada um de nós venhamos construir relações saudáveis com nossos irmãos, com o mundo, restaurando todas as coisas através do Evangelho em nós e através de nós. Queremos muitas vezes construir um legado, um nome, levantar um templo, e Deus nos envia a construir um reino dentro de nós, sendo nós servo e cooperador. Aí aqui ele traz algo muito interessante. Por quê? Porque se nós não tivermos raízes, nós não duraremos, nós não veremos toda a vontade de Deus sobre nós. Sem as raízes de Cristo, iremos perceber e olhar para trás e ver
que não temos famílias para as nossas casas, que não temos relações para os nossos empreendimentos e que não temos a habitação de Deus para o templo que construímos. Será aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Sem o amor, porque o amor é a materialidade de Deus, nós seremos como o sino que tine, nós não teremos efetividade. Nós podemos dar o nosso corpo para ser queimado, todos os nossos bens para ser consumido, no que falo não só ao aspecto financeiro, mas aos recursos que nós temos, que o mais precioso é a nossa vida. Nós poderemos falar em línguas, poderemos entender todos os detalhes da ciência, da sabedoria, se não tivermos a materialidade, a personalidade de Cristo em nós, nós não teremos efeito. E aí é justamente esse o grande detalhe. Os enraizados que precisa ser nós precisamos permanecer, nos posicionar e personalizar toda a mensagem de Deus, o evangelho pleno, sendo integral em tudo que Deus nos oportunizar para vivermos, seja na rotina, seja naquele momento de silêncio, seja até parecido numa cova com leões do lado, mas se tivermos com Deus firmes, fiéis, Deus fechará a boca do leão e fará como fez com Daniel. Deus fará como Jó, agirá poderosamente. Deus fará como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele vai entrar dentro da fornalha com você e nenhum fio de cabelo seu vai se queimar. Então nós precisamos dia após dia entender tudo isso, porque Deus nos chamou para durarmos, para darmos fruto, e muitos frutos, e que nossos frutos permaneçam. Amém?